Abra a sua palavra lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo 8. Gênesis 3, a partir do versículo 8. Se você não estiver encontrando Gênesis aí, a sua Bíblia tem uma folha preta no começo, assim, ou marrom, você abre ela, ou uma, duas, quem sabe umas 5 páginas depois você acha Gênesis, tá bom, irmãos? Amém? Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo 8, diz assim: Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Ah lá, foram se esconder lá no mato, né? Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Senhor, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome nesta manhã. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor transmita o teu propósito, que o Senhor transmita a tua vontade, que o Senhor transmita a tua palavra, o teu ensinamento para as nossas vidas, Pai, para que sejam, Pai, frutíferas, para que sejam, Senhor, provedoras de bênção, provedoras de conserto, de restauração, provedoras de reabilitação, de cura da nossa alma, do nosso espírito, da nossa integridade, quem sabe até do nosso caráter. Mas fala conosco nesta manhã. Usa-me, Senhor, como um canal de transmissão, de transferência do teu desejo, da tua palavra para a minha vida e para toda a sua igreja, no nome de Jesus. Amém? Você já leu muitas vezes isso daqui, você já leu muitas vezes essa palavra, eu tenho certeza disso. E interessante, irmãos, muitas vezes a gente como filho, muitas vezes filhos, né? O pai, ele, dentro das suas condições, porque eu creio assim, eu creio que independe da condição, o pai e a mãe sempre, absolutamente sempre, vai desejar e querer o melhor para o filho, ensinar o melhor, orientar o melhor, procurar prover da melhor maneira possível. Eu já vi muito pai aí sofrendo, chorando, porque não podia dar de repente um par de tênis para um filho. E não é essas marcas famosas não podia dar um par de tênis, seja o que for. Não podia comprar uma bonequinha para levar de presente para dar para a filha. Às vezes lamentam de não poder dar uma condição melhor de estudo, mas sempre com o propósito de querer o melhor para o filho. Você já imagina como é que não estava Deus? Como é que Deus não estava se sentindo neste momento aqui? A Bíblia diz que todos os dias pela manhã, Deus ia lá no jardim bater um papo com Adão, conversar com ele, né? Adão fazia, Eva fazia o café, né? Adão já tinha ajeitado o queijinho, colocava na mesa, e o Senhor ia lá e ficava batendo um papo com eles. Como é que foi o dia, como é que estão as coisas, né? Ô Adão, agora você viu, Adão, que nós estamos na época do pêssego. Você viu como é que tem bastante pêssego aí, que as árvores estão floridas, Adão? Você viu? Você gosta de pêssego? Aí de repente Eva falava: ó Senhor, eu aproveitei, tinha bastante pêssego, e eu fiz aqui um docinho de pêssego. Deus criou, irmãos, e colocou o homem no melhor lugar que ele poderia estar. Filho amado, que Deus criou e colocou lá. Mas Deus colocou o homem lá com liberdade de escolha. Deus colocou o homem lá. Deus não cercou, veja bem, Deus não colocou grades nesse jardim. Deus não colocou guardiões nesse jardim. Deus fez o melhor para o filho, para a imagem e semelhança dele. Tanto fez o melhor, quando criou Adão, percebeu que Adão andava meio borocochô, né?
De vez em quando estava meio biruta lá, batendo um papo, conversando com a vaca, batendo um papo com o boi. Deus falou, não, eu vou fazer uma ajudadora para ele, uma companheira para ele. Deus foi lá e criou uma mulher para ele. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós como filhos, eu e você como filhos, nos acomodamos naquilo que temos de melhor e esquecemos às vezes de vigiar, ou melhor, de vigiar e de nos lembrar das orientações que os nossos pais nos deram. Eu não tenho dúvida nenhuma aqui, vou falar das mulheres primeiro. Você teve restrição aqui para poder sair de casa, de repente, olha, pai, eu queria ir no cinema, eu queria ali tomar um sorvete, seu pai perguntava e a sua mãe, você vai com quem? Com quem você vai? Quem é a pessoa? Lá no interior do Paraná, o pessoal pergunta assim, de que família que é? Qual é a família da fulana? Porque lá, tradicionalmente, as pessoas são conhecidas pelo sobrenome, você sabia disso? Família Silva, família Souza, família Schroeder, muito alemão. As pessoas são conhecidas pela família. A irmã Terezinha ia perguntar, ô Jéssica, com quem que você vai? Ah, mãe, eu vou lá com a Patrícia. Quem é a Patrícia? Ah, a Patrícia é filha da irmã fulana. Irmã fulana. É, irmã Schuster. Ah, então tá bom. Mas que hora que vocês vão voltar? Quem é que vai estar lá? O que vai acontecer lá? Deus criou o homem e colocou nesse lugar fantástico, maravilhoso, porque, irmãos, eu quero te dizer, Deus é tão tremendo, porque o Senhor sabia, no coração de Deus, Deus sabia que isso podia acontecer, mas o Senhor declarou, eu vou repetir de novo para você, o Senhor estava e tinha convicção, que os sonhos dele em relação a mim e a você, jamais seriam frustrados. Aí o que aconteceu? Deus colocou o homem, estava tudo maravilhoso, tudo fantástico, mas ele chamou os dois e orientou. Não deu uma orientação? Ó, tá vendo, tem essa árvore aqui. Essa árvore, ela se refere ao conhecimento do bem e do mal. Então, tudo que tem no jardim, tudo é de vocês. Mas aqui não toca não. Porque quando você tocar, pode ser que você morra. Quando você tocar, pode ser que você se esqueça de tudo aquilo que eu tenho feito por você. Quando você tocar, pode ser que você comece a me comparar com outras coisas. Sabe por que o pai e a mãe tinham todo esse cuidado com relação a gente, irmãos? Exatamente por isso. Sabe por quê? Porque ele se preocupava. Poxa vida, você vai sair, você vai começar a ver coisas, a descobrir coisas, a enxergar coisas. Não que você não deva, mas eu ainda não te orientei o suficiente para que isso aconteça. Então, por isso esse cuidado. Mas aí, o filho ia, muitas vezes, eu não sei se tem alguém aqui que chegou a fazer isso, mas eu conheço histórias, tanto de homem como de mulher, que dizia que ia dormir, depois que todo mundo dormia, dava um jeitinho, pulava a janela e vapo. Você conhece alguém que fez isso? Eu conheço muita gente que contou que fez isso. O pai e a mãe não deixou, mas todo mundo foi dormir, eu pulei a janela e pau. Pensa bem, queridos. O pai e a mãe, ciente que você tinha acatado aquilo que o pai determinou, estava dormindo, e você estava onde? Você estava, primeiro, desobedecendo. Segundo, você estava sem a bênção do seu pai e da sua mãe. Terceiro, você estava vulnerável, porque você não tinha ninguém ali perto para te socorrer. E aí, estava lá Eva, e a mulher, ela é mais emocional mesmo. A mulher, não estou falando que ela é a fragilidade física, mas na fragilidade, muitas vezes a fragilidade emocional. E aí a serpente mirou quem? Eva. Chegou lá. E que é isso? Não é verdade. Tá vendo essa árvore? Essa árvore é maravilhosa, pode comer. Pode comer. O que seu pai falou,
Você pode sair sim, não tem problema nenhum, pode ir. Ah, você pode ficar, não tem problema nenhum. É tudo lorota da sua mãe, não tem problema nenhum. Veja o tamanho da inocência, né? Há muito tempo atrás, tinha, eu não sei, eu vi isso e a gente brinca, né? Tem mulher que se preocupava que se a mãe falava para a filha que se beijar ia ficar grávida. Né? Não tem problema. O que é isso? Aí o diabo falava, não, as amigas, né? Que é isso? Não, isso é mentira. Fica à vontade. E uma coisa levava a outra, e aí as coisas aconteciam. E aí a serpente chegou e começou a colocar lorota na cabeça de Eva, e ela acreditou, ela comeu o fruto, não só comeu, pegou e levou para o seu marido. E aí que começa a mensagem. Irmãos, quando nós saímos, quando nós fugimos, quando nós não paramos de dar ouvido àquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que Deus deseja para mim e para você, saiba, você está totalmente vulnerável e suscetível às investidas do diabo com sucesso da parte dele. Não, isso não quer dizer que o diabo desistiu de mim e de você, porque nós somos cristãos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Isso não quer dizer que o diabo desistiu de mim e de você, porque nós mantemos o óleo de unção sobre a nossa cabeça. Não, ele continua investindo. Só que quando nós somos obedientes à palavra de Deus, quando nós somos vigilantes à palavra de Deus, quando nós não nos deixamos levar pelas conversinhas, Deus vence as nossas batalhas. Nesse caso, eles esqueceram. Ah não, que o Satanás falou para ela, não, imagina, que é morrer? Como morrer? Não, experimenta para você ver. A amiga fala assim, que não, imagina, que nada. E a minha mãe, não, minha mãe é tranquila, não tem problema. A sua mãe é muito radical. O seu pai, não, que absurdo. Pode, claro que pode. E eu, desde 12 anos, eu passei, eu saio, não tem problema nenhum. E nunca aconteceu nada. Sabe, irmãos, eu tinha 12 para 13 anos, eu trabalhava na roça. Eu não me esqueço dessa cena. E os amigos fumavam. Quem fumou aqui, eu vou falar a marca de um cigarro chamado Elmo. Viu? O cigarro é uma desgraça de maneira geral. Esse Elmo é uma desgraça vezes 2, porque além de ser extremamente forte, ele não tinha aquele filtrozinho ali. É uma desgraça. E fumavam isso. Eu falava, não, isso não vou fumar, porque, né? E aí um dia nós estávamos na roça trabalhando, pensa num sol, colhendo algodão, uma loucura. E aí um amigo ofereceu um cigarro, aí ele ofereceu um Arizona. Aí o tal do Arizona já tinha filtro. Eu peguei aquela desgraça, coloquei na minha boca, dei 2 tragadinhas. O mundo girou de certa maneira, irmãos, que eu não achava sobre as minhas pernas, estava difícil ficar de pé, o negócio estava complicado, não estava fácil. E eu só tinha levado marmita, não tinha levado café para tomar à tarde. E eu saí que nem maluco, sabia que alguém tinha trazido. Debaixo de um pé de café alto, que tinha um cafezal do lado, tinha lá um emborná com pão, com café. Eu me acabei, eu comi tudo que tinha lá, para ver se melhorava aquele negócio. E vocês acham que eu criei vergonha na cara? Não criei, continuei fumando essa desgraça. E o meu pai fumava, mas ele sempre dizia, isso aqui não presta, eu fumo, mas não presta, não faça isso. O tempo passou, 1 ano, 2 fumando, escondido, meu pai não sabia. E eu voltando da escola, um dia à noite, eu e 2 amigos voltando do colégio, e eu fumando, à noite fumando, e voltando, faceiro, né, fumando e batendo papo, tá. Eu só ouvi alguém dizer assim, bonito, né? Daqui a pouco a gente conversa. Misericórdia. Aquilo gelou da ponta do pé até o couro da cabeça. Aí meu pai passou de bicicletinha do lado e foi embora. Falei, aí eu pensei, eu me escondo, eu vou para casa, eu não vou. É hoje que o cancampia, como dizem por aí, né?
E o meu pai, meu falecido pai, ele não sabia bater, irmãos. O que tivesse na mão ele ajeitava, ele dava um jeitinho e servia de reio para dar na gente. Mas o tempo já tinha passado, eu já estava com 12, 13 anos, mas para o meu pai nada tinha mudado. Ele era meu pai e estava tudo certo. Jesus, aí, de onde o meu pai se encontrou comigo, a senhora vai lembrar aquela lagoa bonita ali em Campino da Lagoa, dali até chegar em casa dava umas 2 quadras, irmãos. Foi o caminho mais curto que eu já vi na minha vida. Eu demorava tanto para fazer aquele caminho, mas parece que foi coisa de segundos. Eu estava na porta da minha casa. E os amigos me deixaram. Boa sorte, né? Cheguei, meu pai estava sentado na porta da cozinha, como de sempre. Eu entrei, ele não falou nada. Nossa, o que está acontecendo, né? Aí eu fui, troquei de roupa, ele me chamou. Por incrível que pareça, ele só conversou comigo. Ele me orientou, ele falou do cigarro, mas eu repito, não mudou. Continuei fumando. Nós viemos embora para Sorocaba depois de muito tempo e eu jamais havia fumado próximo do meu pai. Grande coisa, né? Fala assim, não, eu tenho respeito pelo meu pai, eu não fumo perto dele. Grande coisa, irmão. Grande coisa. Fumava escondido, grande coisa. Aí um dia no Éden, a gente morou muito tempo lá no Éden. Eu entrei num lugar para comprar um cigarro e não percebi. Entrei e pedi. Quando eu virei, o meu pai. E vocês acham que mudou? Não mudou. O tempo passou, eu me casei. Eu aceitei Jesus. Eu me batizei. Eu era diácono e eu fumava. Aí nós fomos para o encontro com Deus. Esse encontro que Adão teve, eu estava escondido, arrumando desculpas para justificar o meu erro. Aí eu fui para o encontro com Deus. Eu achei que eu ia encontrar Deus, mas foi Deus que me encontrou de novo. Me virou do avesso. Arrebentou com tudo. Sabe por quê? Porque o Senhor nunca esquece de mim, de você. É Ele quem luta por nós. Por isso os nossos planos jamais se frustram. Por isso os seus planos jamais serão frustrados. E glória a Deus, mudou, acabou. Às vezes eu falo para as pessoas, olha, eu parei de fumar. Por como? Você tomou remédio, o que você fez? Você fez promessa. Falei, não, eu só resolvi ouvir a voz original de Deus, que eu devia já ter ouvido lá atrás do meu pai. É o meu pai. Sabe, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. O seu pai e a sua mãe representa Deus na sua vida. Ele quer cuidar de você. Ele deseja o melhor para você. Ele sugere o melhor para você. Ele busca o melhor para você. Ele batalha o melhor para você. E quando às vezes ele diz não, não é que esse não de egoísmo, de não querer, esse não é porque ele sabe que esse não vai refletir bênção futura na sua vida. E aí quando tudo isso aconteceu, você sabe, Adão percebeu a partir daquele momento que viu que estava nu, porque ele errou, porque ele pecou, porque ele desobedeceu a Deus, porque ele desobedeceu o pai. E aí ele sabia que Deus sempre vinha pela manhã conversar e bater um papo com eles. Veja como o diabo é sujo. O diabo sabia que ele ia fazer aquilo, e daqui a pouquinho seria descoberto, o homem seria envergonhado, porque Deus já estaria ali para conversar com eles. Sabe, irmãos, o diabo tem semeado semente toda hora, e muitas vezes ele prepara uma situação para te deixar envergonhado rapidinho. Você pensa que vai demorar para descobrir, que vão demorar? Não, é daqui a pouquinho. Estão sabendo, a sua vida está virada num pandemônio, porque você desobedeceu,
porque você achou que não ia acontecer nada, porque você achou que estava tudo bem, e porque você começou a fazer como fez Adão. Ele percebeu, ele viu tudo isso, ele e a mulher se esconderam rapidinho, foram se esconder. Deus chegou, procurou ele, e veja como Deus é tremendo. Deus é onisciente, é onipotente, é onividente, é onipresente. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tudo conhece, tudo. Você acha que Deus não estava vendo Adão? Você acha que realmente Deus não sabia onde é que Adão estava escondido? Você acha que Deus não sabe por que nós temos nos escondido? Você sabe por que muitas vezes a gente se enfia numa caverna e se esquece de todo mundo? Deus chamou por Adão e perguntou para ele. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Aí Deus perguntou para ele: quem te mostrou que você estava nu? Quem é que mostrou a sua nudez? Quem é que despiu e mostrou o seu pecado, o seu erro? Não fui eu. O Senhor disse que Ele pega todo o nosso erro e lança no mar do esquecimento. Ele não está interessado em se lembrar do nosso passado. Ele quer cuidar do nosso presente, porque Ele tem um futuro para mim e para você na glória. Deus não está interessado em envergonhar a mim e a você não, irmãos. Isso aí é função do diabo, e nós estamos repreendendo isso nesta manhã. E aí começaram-se as justificativas. Como a gente é bom em justificar as coisas erradas, né? E aí começar. Primeiro, nós nos escondemos porque temos medo das consequências dos nossos erros. A gente corre depois que erra e vai se esconder porque a gente fica com medo. Poxa, o que vai acontecer agora? Eu fiz uma coisa errada ali, quando descobrirem, o que vai acontecer? Como é que vai ser? E se esconde. E aí, queridos, eu volto lá atrás. Quantas vezes nós já fomos orientados? Quantas mensagens eu e você já não ouvimos? Quantos cultos eu e você já participamos? Quantos congressos, sei lá, quantos seminários nós já participamos? Quanto nós já temos ouvido falar do amor de Deus, da misericórdia dele? Quantas vezes nós já fomos orientados acerca do certo e acerca do errado? Quantas vezes? E muitas vezes a gente ainda se esconde. E o que é pior, irmão, tem muita gente que se escondeu de Deus e não conseguiu voltar mais, não conseguiu se encontrar mais, verdadeiramente se perdeu. Irmãos, com essa pandemia, quanta gente se escondeu e continua escondido, até mesmo de Deus. Porque olha o que estão falando, olha o que o diabo tem buzinado por aí, irmãos, 24 horas por dia, e tem gente ouvindo e se esquecendo. O que importa é Deus. Quem sabe lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, no meio da sua família, tem um pseudo amigo aí, aquele que se diz seu amigo, que está louquinho para levar você para o inferno. Ele não quer ir sozinho. Saiba, irmão, as pessoas não querem ir sozinhas para o inferno. Elas imaginam que vai ter um companheiro lá. Diferente da glória, que o Senhor diz que lá não tem choro e nem ranger de dente. Diferente, lá no inferno, o choro, o ranger de dente, ele é eterno. E as pessoas não querem isso. E muitas vezes eu e você, como filhos amados de Deus, somos egoístas, que nós estamos querendo ir para o céu sozinho. Nós estamos querendo ir para o céu sozinho. A salvação é individual. A salvação é individual, mas eu e você temos que falar desse amor. Eu e você temos que propagar esse amor. Eu e você temos que falar dessa verdade. Eu e você temos que abrir a nossa boca e apontar essa verdade.
Aí começaram-se as justificativas que você conhece. Começaram as desculpas que muitas vezes nós arrumamos. Ah, pastor, o senhor sabe, né? A carne é fraca. Ah, pastor, o senhor sabe, né? Eu vivo uma situação muito difícil, o meu trabalho, o meu dia a dia. Ah, lá no meio da família e tal. Irmão, não adianta se justificar. Nós temos é que nos adequar. Nós temos é que nos planejar. Nós temos é que oferecer o melhor para o nosso Deus. Não adianta se esconder. Não adianta ir para a caverna. Ah, mas Deus vai cuidar de mim na caverna. Vai, será? Você tem que tomar uma atitude. Eu e você temos que tomar uma atitude. Vamos parar de arrumar desculpas e justificativas e vamos assumir os nossos erros. Porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que admite e assume, alcança misericórdia. Amém? Segundo ponto. Nós nos escondemos para arrumar algo ou alguém para culpar. A gente vai se esconder porque eu preciso arrumar alguém aqui para colocar a culpa. Então eu vou ficar um tempo aqui pensando quem é que eu vou culpar, quem é que vai levar a culpa pelo meu erro, por que isso aconteceu. E quando Deus pergunta para Adão, ele tem a resposta na ponta da língua. Qual é a resposta dele? Foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela. Aí o Senhor volta para Eva e fala: então Eva, e aí, o que você tem a dizer? Por que você fez isso? Ah, Senhor, foi a serpente. A culpa é da serpente. Ninguém admitiu o erro. Ninguém admitiu nada. Até porque, sabe, irmãos, no fundo eu acho que eles estavam pensando: mas nós não morremos nada, nós está vivinho da Silva. No fundo a serpente estava falando a verdade, nós está vivo. E aí eles acreditavam que nada ia acontecer, até que Deus decidiu não matá-los, puni-los eternamente por isso. Mas Deus resolveu mudar o planejamento dele. Então tá, é assim, beleza, tá tudo certo, vocês fizeram uma escolha. E essa escolha agora vai cair sobre vocês consequências. Primeiro, fora daqui do jardim, caia fora daqui. Adão, você vai, eu vou arrumar para você uma 2 caras de 2,5 libras. Você sabe o que é isso, não? 2 caras de 2,5 libras é uma marca de enxada. E um cabo, e vou arrumar uma KF para você, que é uma lima, e você vai se virar, negão. Agora você vai comer de um suor do seu rosto. Você, Eva, você vai sofrer as dores de parto, você vai sentir o que é isso. Cai fora daqui. Vocês vão viver do lado de fora do jardim. Aí sim o Senhor cercou o jardim, colocou 2 querubins na entrada do jardim. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós provocamos isso na nossa vida. Nós estamos vivendo o melhor juntamente com a nossa família, com Deus, e a gente provoca toda essa situação, e a gente é tirado, a gente é afastado, a gente às vezes é excluído do meio da nossa família por conta de atitudes bobas, porque não ouvimos. Como a gente falou domingo de manhã, porque a gente acredita primeiro só no que vê, a gente não para ouvir Deus falar, a gente vê e acha que é maravilhoso, mas vai consultar Deus. Vai consultar seu pai, a sua mãe sobre aquilo que você está pensando, mas não, ao invés de fazer isso, vai perguntar para o amigo, para a amiga, para alguém que conheceu ontem, e a opinião daquela pessoa que você conheceu ontem, às vezes é mais importante do que a opinião do pai e da mãe. Para Adão e Eva, eles jamais tinham presenciado essa situação, e a serpente surgiu agora como o diabo. Eles nunca tinham falado, não conheciam, mas a primeira palavra dele foi mais importante que a palavra de Deus. E aí eles aceitaram a palavra da serpente e não cumpriram a palavra de Deus.
Vamos parar de arrumar culpados, vamos parar de arrumar justificativa, vamos assumir os nossos erros, porque aí Deus vem com misericórdia e cuida das nossas vidas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados, farei novo tudo na sua vida. Mas primeiro, clame a Deus, reconheça o senhorio de Deus na sua vida, saia da caverna, não se esconda de Deus. Irmãos, o mundo tem se escondido de Deus e tem dado ouvido para o diabo cada vez mais. A gente ouve toda hora, todo dia, todo momento, pessoas travestidas de cordeirinhos, falando coisas tão lindas, mas tão louquinhas para ceifar a minha, a sua vida e levar para o inferno, através de músicas, através de uma série de situações que eu não vou ficar citando aqui, que você sabe. Quero falar para mim e para você que nós não somos mais inocentes na fé, não, irmãos. Nós já estamos meio veinho, nós já estamos meio calejadinho, nós já temos calo, a gente já está com os cabelos meio branco. Não tem nenhum bebezinho na fé aqui, não. Você não toma mais leitinho, você já come feijoada, você come um churrasco especial. Quantos churrascos espirituais eu e você já participamos e não saciamos a nossa fome, né, pastor Orlando? Quantas bênçãos Deus derramou do céu, orientando, ensinando, provendo, e nós se esquecemos e vamos lá de novo e chafurdamos a cara na lama. Vamos mudar a nossa atitude, irmãos. Vamos parar de se esconder. Vou repetir para você. Tem muita gente que cometeu erro e ao invés de procurar Deus para resolver, ele correu da face de Deus e se escondeu. E muitos nunca foram encontrados. Se esconderam, fugiram da face de Deus. Tem muito cristão que a primeira batalha que ele enfrenta, ele para e fica chorando que nem uma criança, se fazendo de vítima e de coitadinho, como se Deus, sabe? Quem é Deus? Deus causou tudo isso na minha vida aqui, ó. Deus criou eu como Adão, depois me apresentou Eva, joia, depois falou que eu ia cuidar de todo esse jardim, isso aqui seria nosso, me deu capacidade para colocar nome em todos os animais que estavam aqui, colocou o melhor, mas aí ó a mulher que ele me deu, ó o que ela fez na minha vida. Justificativas incabidas, sem fundamento, e nós às vezes apresentamos isso diante de Deus. Ó, senhor, olha lá a empresa que eu trabalho, olha a situação que está lá. Eu tenho que ser assim mesmo, eu tenho que fazer igual todo mundo faz. O senhor não está vendo? Aquela lá é quando vai fechar o caixa, ela dá um jeitinho, sempre sobra um pouquinho. Ela vai deixar para a empresa? Não, é para ela. Sobrou, é dela, ela leva embora. Está tudo certo. Olha lá, aquele um lá, ele faz hora extra? Não, faz hora extra. Ele, no horário dele, ele vai lá e encerra o horário dele. E aí o que ele faz? Vai pro banheiro, ele fica no banheiro enrolando. Ele vai passear. Não. Irmãos, vamos parar de justificar os nossos erros e vamos assumi-los diante de Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe. Capítulo, sabe o que diz aí em João 10:10, né? Você sabe o que diz em João 10:10? O diabo veio para matar, roubar e destruir, vírgula, a primeira parte. Mas a segunda, Deus diz: mas eu vim para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Irmãos, o diabo tenta desde o céu
Desde o céu ele tentou jogar os anjos contra Deus. Desde o céu ele tentou, e Deus o expulsou e lançou para a terra. E ele não desistiu, ele continuou e ele continua. Então não vamos subestimar o diabo, mas vamos obedecer a Deus. Vamos parar de nos justificar e vamos encarar a situação. Vamos encarar. Tem muita gente fugindo de uma guerra. Tem muita gente fugindo de uma guerra, e sabe, isso é legítimo. E quem está fugindo, irmãos, são os mais fragilizados, são as mulheres, são as pessoas de idade, são mães com criança. Mas os homens estão se colocando no fronte da batalha para lutar. Então saiba, diante de Deus, nem eu e você, aliás, diante do diabo, ninguém está fragilizado. Ninguém. Não fuja, em frente com o poder de Deus, encare. Mas eu vou te dizer, não subestime, não desobedeça a Deus. Encare sabendo que o Senhor é quem luta por mim e por você, e que nós estamos justificados diante de Deus. Não corra, não fuja, não desanime, não se entregue, não pare. Eu separei uns trechos que eu vou ler rapidinho para a gente encerrar. Assuma seus erros da vida e não invente desculpas. Assuma. Sabe quando Paulo escreveu lá aos Coríntios, uma carta à igreja de Coríntio, no capítulo 1, versículo 10, se você pode ler em casa. A igreja estava uma bagunça, todo mundo achava que podia fazer o que queria, estava tudo certo. Não, eu faço do meu jeito mesmo, é assim mesmo, e vou fazer assim. E Paulo manda dizer o seguinte: gente, vamos parar com isso. Vocês estão fazendo errado, estão justificando, está tudo errado. Isso aí não é isso que Deus quer, não é isso que Deus espera. Assuma o erro, para de justificar, admita que errou, se apresente diante de Deus e Ele tem misericórdia e comece de novo com a gente. E ao invés de assumir os nossos erros, assumir aquilo que erramos, preferimos situar, as condições enumeradas. Circunstâncias, enumerar as circunstâncias, explicar todo o contexto, e no fim das contas nos colocamos como vítimas da situação. A gente errou, a gente pisou no tomate, a gente fez errado, e aí o que a gente faz? A gente se justifica, A gente cria um texto enorme e fala: olha, por isso, tá vendo? Por aquilo, e por aquilo outro. No fim, você se coloca, o seu objetivo é se colocar como um coitadinho, para que então tá, se foi por isso, então tá bom, então o seu erro se justifica. Erro não se justifica, erro se assume e se muda no nome de Jesus. Amém? Quando assumimos nossos erros, abrimos os olhos para compreender os motivos que nos levaram a errar. Muitas vezes as pessoas estão errando, estão numa cegueira espiritual, por não admitir o erro, continuam errando. E quando admitem o erro, os olhos se abrem e a pessoa pergunta: o que eu estou fazendo? Já se pegou fazendo essa pergunta? O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando acerca de alguém? Por que eu estou desejando isso para alguém? Como que é isso? Seus olhos foram abertos. O diabo acaba de ser desmascarado. E assim podemos evitar errar novamente. Todos nós cometemos erros. E o que vai nos ajudar a não cometê-los mais é assumir os erros e não deixá-los encobertos. Amém? Quantas vezes usamos nossos argumentos, nossa forma de pensar, para justificar vícios, atitudes que não são compatíveis com a nossa fé? Se alguém aponta o nosso erro, irmão, isso aqui é muito sério, Na igreja isso acontece muito, Se de repente alguém exortadamente da parte de Deus vem e começa a falar contigo e começa a mostrar os seus erros, o crente fala assim: não venho mais nessa igreja, não quero mais saber dessa igreja. Olha aí, as pessoas
diz que todo mundo é crente, está apontando o meu erro. Você está tão cego, o crente está tão cego que ele não consegue abrir os olhos para entender que é Deus tratando na vida dele, para que ele saia do anonimato, para que ele saia da caverna, para que ele pare de se esconder de Deus e para que ele mude. Mas não, eu vou sair da igreja. A pessoa fala assim, tem muita gente que está assim, ó, irmãos, tem muita gente que está assim. Ah, não, vou à igreja para quê? E lá tem aquele irmão, tem aquela irmã. E eu vou lá fazer o quê? Fico olhando para a vida da gente, fica apontando os dedos da vida da gente. Ficar em casa, porque Deus está em todo lugar, então eu vou ficar em casa. Ainda mais agora que eu assisto aqui em casa, não preciso de igreja. Irmãos, entenda, nós precisamos de comunhão. Nós temos que ter comunhão. E eu vou te dizer uma coisa, pastor Neivo Damasceno lá de Cascavel dizia uma coisa, e eu gravei isso. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi ele falar, alguém falar isso foi ele. Ele disse assim, olha, lá dentro da arca tinha fezes de animal, tinha fedor de animal, tinha urina de animal. Lá dentro da arca o espaço era meio limitado, respirar lá não deveria ser fácil. Mas lá dentro da arca tinha uma coisa que fora dela e em lugar nenhum da terra existia, que era vida. Amém, queridos? Eu vou repetir para você. Dentro da igreja, muitas vezes tem dificuldade? Tem. Muitas vezes tem perrenguezinho? Tem. Muitas vezes tem uma intriguinha? Tem. Nós não podemos ser hipócritas e falar o contrário, porque são pessoas. Mas eu quero te dizer, vem aqui buscar Deus, que aqui você encontra Deus. Se você vier aqui buscar Deus, aqui você encontra Deus. Não é lá na rodinha de amigos contando piadinhas sem graça. Não é muitas vezes um convívio que não está agregando nada na sua vida. Mas vem buscar a Deus, porque você encontra Deus. Eu quero encerrar. Ainda dizemos que somos humildes, mas os outros é que querem me manipular, tirar a minha liberdade. Imagina, eu posso fazer tudo isso. Usamos inúmeros argumentos para justificar nosso comportamento, que revela a nossa falta de domínio próprio, de seriedade com a nossa fé. Eu coloquei uma palavreado aqui que a moçadinha muito que usa, né? Então por exemplo, ficar com as minas não dá nada, não tá errado, né? Ficar não tem problema nenhum, tá tudo certo. Ontem até a noite tem um candidato a sobrinho que está namorando uma sobrinha minha. Daí a gente conversando, ele falou assim, não sei o que de um assunto. Então, quando eu e a Kelly começou a ficar, eu falei, como é que é, meu amigo? Mas tá ficando ainda? Não, é namoro agora, né? Daí ela tocou e falou, não, mas não pediu ainda, tio. Daí, olha, daí ele justificou, não, é que assim, eu estou querendo mudar esse negócio aí, né? Só o homem pede, eu estou esperando a mulher pedir. Começa a se justificar, é só um exemplo. Começa a se justificar. E aí, ficar com as minas não é errado, não tem problema nenhum. Afinal, eu sou sujeito homem, não é assim que a gente escuta? Eu sou sujeito homem, eu tenho que ficar com as menininhas mesmo, tá tudo certo. Eu sou sujeito homem, tá tudo certo. Beber socialmente não é condenável. Aí o cara dá ponto dele e fala, mostra pra mim na Bíblia, onde é que está escrito que está errado beber? Mostra, escreve, mostra pra mim. Fumar também, tá tudo certo, pode fumar à vontade. Mostra pra mim onde é que está escrito que é proibido fumar. Eu faço assim mesmo, meu comportamento é assim mesmo. Sabe por quê? Lá naquela igreja tal, tem um líder lá que faz o que quer. Ele não tem horário para chegar, né, pastor Orlando? Ei, pastor Orlando, que louvor? Ensaiar para quê? Lá na igreja X, lá o pessoal não ensaia para louvor não. Lá, se o senhor já começar a pegar no meu pé assim, eu já vou dizer logo, eu estou fora do louvor. O diaconato, não, é o seguinte, se é para ser assim, já estou fora. Porque lá é assim. Irmãos, vamos parar de comparar. Vamos viver a nossa vida. Vamos parar de se justificar pelos outros. E vamos viver a nossa vida diante do nosso Deus, que tem tudo para nos abençoar.
Para de se justificar. Caminha para a vitória. Provérbios no capítulo 29, 11 diz assim, ó: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina a sua ira. Ele domina, ele segura as rédeas e ele acalma esse furor. Vamos deixar de tolice. Vamos deixar de fazer escândalo por coisas. Escândalo nenhum vale a pena, mas tem gente que faz escândalo por uma goteira. Tem gente que faz escândalo por uma pena que caiu no chão. Tem gente que faz escândalo porque chegou em casa e tem 2 copos na pia. Quando ele saiu, a pia estava limpinha, não tinha nenhum. Que é esse negócio aqui? Essa bagunça, essa sujeira nessa pia que ninguém lava, que ninguém cuida. O que está acontecendo nessa casa, nesse quintal? Olha essa imundícia aqui. Para, irmão. Domina isso. Domina isso. Eu vou te falar, lá na glória não vai ter louça para você lavar, não vai ter quintal para você se preocupar. Não estou falando para você ser relaxado, não. Eu só estou querendo te dizer que Deus tem o melhor para nós. Apesar de todos os nossos erros, apesar de todos os erros que cometemos, sabe, irmãos, você começa a pensar assim. Chegou um momento na terra que Deus olhou e Ele tomou uma decisão no capítulo 3 de Gênesis e disse: eu vou destruir. 3 de Gênesis não, 6 ou 7 de Gênesis lá na frente, que Ele chegou e falou assim, ó: eu vou destruir todos os homens da terra, vou acabar com a terra. A criação que eu fiz depois de Adão ter pisado na bola, de novo agora continua essa situação. E eu vou te dizer, é uma outra mensagem isso. Mas depois você viu o que aconteceu com Caim? O pai, Adão, já havia errado de maneira séria junto com a esposa. Eu estudei um pouquinho. Alguns dizem 50, outros dizem 70. De 50 a 70 anos depois nasceu Abel e Caim. E aí o que aconteceu com Caim? Foi lá e matou o seu irmão Abel, porque Deus não aceitou a oferta dele. Aí é uma outra mensagem, mas eu quero chegar num ponto em que Caim também começou ele declarou: vou me esconder de Deus, porque Deus também chegou e o repreendeu e disse que ele ia viver errante. Ele disse: por esse motivo vou ter que me esconder, viver me escondendo. Então vamos parar de se esconder. Provérbios 29, capítulo 1 diz assim, que eu já li com vocês: quem esconde os seus pecados nunca prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia de Deus. Provérbios 28, 13 diz: os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva para a ruína. Então sejamos sábios, vamos aceitar as orientações da parte de Deus, vamos deixar de ser insensato. Sabe, irmãos, Deus, Ele, toda manhã, Ele continua fazendo as mesmas coisas. Ele continua saindo e nos procurando. Deus continua toda manhã, todo momento. Ele sai passear pela terra. Assim como um dia ele estava e viu Satanás. E aí ele perguntou para Satanás: onde é que você vai? O que você está fazendo? Aí ele fala: eu vim aí de passear pela terra. Ele mexe que a gente ouça da parte de Deus o que o diabo ouviu da parte de Deus. Aí Deus pergunta para o diabo: você viu o meu servo Jó? Fiel, íntegro, justo.
Aí foi a vez do diabo justificar, né? Mas claro, o pastor Orlando é assim, o Rubens é assim, a Sandra é assim, a Pâmela, a irmã Terezinha, o Reinaldo, a Osana é assim. Sabe por que é assim? Porque o Senhor dá tudo para eles. O Senhor dá tudo para eles. Eles têm de tudo. Jó tem vários filhos, tem uma esposa maravilhosa. Jó tem bens, tem muitos animais. Jó é um cara rico. Aí o diabo quebrou as pernas. Como sempre, Deus falou para ele: então vamos combinar uma coisa aqui, eu e você? Vá lá, tire tudo que ele tem, tudo, absolutamente tudo, só não tire a vida dele, e eu vou te mostrar quem é meu servo justo e fiel. O que o diabo fez? Não perdeu tempo, foi lá e fez tudo conforme Deus havia permitido. E o que aconteceu? Você conhece. Deus restituiu a Jó tudo de novo. Irmãos, é isso que Deus faz para mim e para você. É isso que Deus tem feito. Quando Ele aponta o dedo para nós e diz: olha, eis aqui meu servo justo e fiel. Eu sei que ele tem passado por luta, eu sei que ele tem passado por dificuldade, eu sei que ele já errou lá atrás, mas ele se redimiu, ele é fiel e justo, e por isso Ele vai dizer para mim e para você: entra no gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo para você. Entra. Para de se justificar e busque a Deus. Se você precisa se justificar, separe um tempo e sente. Pegue uma cadeira, sente nela, deixa outra cadeira vazia na sua frente e se justifique para Deus, se apresente para Ele. Mas não vá lá só para se justificar, vá lá para se redimir, vá lá para se restaurar. Tem esse tempo para ouvir Deus falar, porque nós falamos demais. Deus não tem tempo para falar conosco e nós paramos de ouvir a voz de Deus. Então eu vou te perguntar mais uma vez: por que você tem se escondido de Deus? Sai da caverna, porque Deus quer tratar com a sua vida. Fecha seus olhos um minutinho, queridos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos com cânticos, nós te adoramos, ó Deus, com a adoração do teu Espírito Santo, Pai. Te adoramos, te glorificamos, ó Deus. Pai, tão grande é a presença do teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Pedimos, ó Deus, a direção do teu Espírito agora para essa palavra, Senhor. Prepara o coração da tua igreja, prepara aqueles que estão em casa, prepara aqueles que vão assistir ou ouvir depois. Que o teu Espírito continue trabalhando, Senhor, com este mover que está aqui no altar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda glória, toda honra, todo louvor. Glória a Deus. Tremendo, né, irmãos? Tremendo como o Espírito Santo de Deus trabalha. Esse último cântico, esses dias eu preguei aqui no domingo passado à noite, e foi incrível o hino que o pastor Orlando cantou por último com relação à palavra. E hoje não é diferente, queridos. Nós não combinamos nada, é incrível como o Espírito de Deus trabalha. E se você veio buscar a palavra de Deus, o que Deus tem para falar com você nesta noite, pode ter certeza que Ele vai falar, o Espírito Santo vai falar. Esse hino não é nem um hino, queridos, é uma declaração de aliança com Deus. Tudo que há em mim, quero te ofertar,
mas ainda é pouco se comparado o que já ganhei. Não sou apenas um servo, mas teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Será que se nós estivéssemos em guerra, queridos, igual aquele país, a Ucrânia está, será que nós teríamos esse mesmo vigor de te adorarei? Esse hino é uma declaração de amor, esse hino é uma declaração, é uma aliança com Deus. Não importam as circunstâncias, eu te adorarei. E a nossa palavra de hoje tem tudo a ver com esse hino, queridos. Marcos capítulo 4, versículo, a partir do 35. Marcos 4. Nosso pastor nos deixou a incumbência de estarmos aqui, eu, a pastora Rosana, a pastor Orlando, porque ele está gripado, né? Então tem que tomar certos cuidados. Depois nós vamos orar também por ele e por toda a igreja. Amém? Marcos capítulo 4, a partir do 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, e de maneira que já se enchia d'água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Fecha a sua Bíblia, queridos. Queridos, esse texto ele nos traz alguns ensinamentos. Talvez você fale assim: Nilson, eu já ouvi o pastor pregar várias vezes sobre essa passagem. Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai te trazer novidades que você ainda não ouviu. Ele vai falar com você de uma forma diferente que você nunca tinha ouvido ele falar. Amém? Quatro coisas que nós aprendemos com esse texto, queridos. As tempestades são inevitáveis e vêm para todos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, né? A tempestade vem para todos. E detalhe, não tem como a gente se vacinar contra a tempestade. Ultimamente se fala tanto em vacina, né? Será que alguém é capaz de inventar uma vacina contra a tempestade? Não. E o incrível que pareça, queridos, esse texto tem tudo a ver com o texto que eu preguei domingo passado, sobre as tentações de Jesus. E num dado momento eu falei naquela pregação, quem não assistiu, tiver oportunidade, assista, de domingo passado à noite. Num dado momento eu falei que muitas vezes o homem, ele quer andar na contramão da natureza de Deus. Até citei algumas catástrofes que acontecem porque o homem agride a natureza de Deus. O homem faz a sua casa no barranco, o homem faz a sua casa em cima do rio. Só que quando a natureza vem, acontecem grandes tragédias, queridos. Novamente nós estamos falando aqui, eu nem tinha programado essa palavra. Eu nem sabia que eu ia pregar hoje também. E
e o Espírito de Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração. As tempestades são inevitáveis, imprevisíveis. Você acorda bem, tempestade na nossa vida. Você acorda bem, de repente naquele dia acontece uma grande tragédia na sua vida. Você acorda bem, vai para o trabalho, de repente naquele dia você é mandado embora, e você tem financiamento para pagar, você tem casa, você tem dívidas para pagar. De repente você se vê no meio de uma tempestade. Uma família abençoada, o filho criado dentro da igreja, de repente o pai, a mãe fica sabendo que o seu filho está usando droga, está envolvido com drogas. Muitos pais são surpreendidos com a polícia batendo na porta. Nós vimos há pouco tempo atrás na televisão, filhos adolescentes de 14, 15, 16 anos envolvidos com tráfico de filmes pornográficos e tudo mais. Crianças, adolescentes. Então, houve-se uma grande tempestade na vida daquelas pessoas. A tempestade ela é inevitável, que a gente acorda de manhã, a gente tem que orar e colocar aquele dia na presença de Deus, porque você não sabe a tempestade que pode vir naquele dia. As tempestades estão fora do nosso controle. Você perde as rédeas da situação no meio da tempestade, como aqueles discípulos que nós lemos aqui. Eles eram homens experientes, navegadores, pescadores, mas de repente eles se veem no meio de uma tempestade, onde as ondas assolavam aquele barco. E detalhe, aqui no livro de Marcos diz que tinha outros barquinhos junto com eles. Se o barco maior estava sendo assolado, imagine os barquinhos. Certa vez eu fui pescar com meu filho no Mato Grosso, no Rio Paranazão lá, e nós andamos de barco aproximadamente uns 15 quilômetros, rio acima, e nós estávamos num dia de sol bonito, pescando, pegando muito peixe, e de repente o nosso guia, o nosso piloteiro, nós estávamos em 3 só, eu, meu filho mais novo, e o piloteiro, nosso guia. E ele olhou para o rio e ele falou assim: vamos embora. Uma experiência que eu vivi, queridos, eu e meu filho. Ele falou assim: vamos embora porque está vindo uma grande tempestade. Eu falei: você está brincando, né? O sol estava queimando nossa pele, nós estávamos de chapéu, de protetor solar, pescador Nutella, né? Quem é pescador aqui sabe, né? Pescador Nutella. Nós estávamos de chapéu, de camisa de manga comprida, de protetor solar no rosto, de óculos de sol. O sol estava estralando, queridos, sol a pique. E o piloteiro olhou para o rio tão grande que em alguns pontos você mal enxerga o outro lado do rio, Rio Paranazão. E ele falou: vamos embora porque está vindo uma grande tempestade. Meu filho adolescente ainda tinha uns 14, 15 anos na época. Pai, vamos ficar mais um pouco, está pegando peixe um atrás do outro e tal. Eu falei: não, vamos embora. Se o piloteiro está falando para ir embora, vamos embora. Junta as traias aí, e ele ficou bravo comigo. Queridos, nós juntamos as traias rapidinho, saímos daquele ponto. Nós estávamos dentro do barco, saímos, nós não andamos nem 5 quilômetros de rio abaixo, nós encontramos a tempestade. E olha, eu vou dizer para vocês, foi terrível, terrível, terrível. Eu lendo essa passagem aqui, eu lembrei do que nós vivemos. As ondas vinham, queridos, as ondas vinham que jogava o barco para cima, e a hora que ele caía, ele fazia um barulho de um trovão assim, sabe? E nós
orando ali, pedindo para Deus, e chuva pesada, a chuva era tão pesada que doía quando batia no nosso corpo. E nós, depois de enfrentar uma grande tempestade, pedindo para Deus para nos guardar, nós conseguimos chegar até o nosso acampamento. E foi uma experiência que eu guardei e eu nunca vou esquecer. E eu lendo essa passagem eu lembrei: as tempestades sempre nos ensinam. As tempestades estão fora do nosso controle. Você perde as rédeas da situação. E na nossa vida é a mesma coisa, queridos. Vem problemas, vem lutas. Quando você se vê, você está no meio de uma tempestade que você não sabe o que fazer. Tão grande é a tempestade. Só que tem um detalhe, queridos: as tempestades sempre nos ensinam alguma coisa. Deus as usa para nos... Deus não as usa para nos punir, mas para nos tornar a nossa fé mais forte. Amém? Após uma tempestade, a nossa fé se torna mais forte, queridos. Eu, após essa experiência que eu contei para vocês, eu penso 2 vezes agora antes de entrar no rio. E nós só não morremos porque eu dei ouvido ao piloteiro, eu dei ouvido à experiência daquele homem. Porque se nós tivéssemos ficado, queridos, já aconteceu de muitos barcos virarem nesse lugar e muitas pessoas já morreram, porque a tempestade é tão forte que ela vira o barco como um papel no ar e as pessoas morrem. Já morreu muitas pessoas. E nós tivemos essa experiência. Só que nós aprendemos. Eu aprendi que dê ouvido a quem sabe, dê ouvido a quem tem experiência no lugar. Se você vai numa cachoeira e tem um guia lá, o guia fala assim: ó, não vai em tal lugar, por causa que lá é assim, assim. Você vai escorregar, você vai cair, você vai bater a cabeça, você vai morrer e tudo mais. Dê ouvido a quem tem experiência, a quem já viveu aquilo. Então nós aprendemos com as tempestades. Grandes homens de Deus foram sobreviventes de grandes tempestades. Jesus estava fisicamente cansado, dormindo, sem ação. Quando nós dormimos, nós não temos ação nenhuma, a não ser aqueles que roncam, né? Como eu às vezes. Agora, queridos, nesse texto nós vimos que tem 3 perguntas. 3 perguntas, preste bem atenção. Se você nunca ouviu isso, o Espírito Santo vai falar com você agora. Você já ouviu muitas pregações sobre esse texto, mas preste atenção agora. 3 perguntas. Os discípulos: acorda, mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa que nós vamos morrer todos aqui no meio da tempestade? Primeira pergunta. Segunda pergunta: Jesus acorda ali meio com sono, né, esfregando o olho, que ele estava cansado, que ele tinha pregado o dia inteiro, saíram à noitinha. Por que sois tímidos na fé? Oh, queridos, por que sois tímidos? Cadê a sua fé? Por que vocês são tímidos? Terceira pergunta, os discípulos novamente: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que a natureza obedece? 3 perguntas. Nós vamos trabalhar com essas 3 perguntas. Mestre, não te importa que pereçamos? Queridos, nossas fraquezas, angústias, como resolver esse problema, o que fazer? Jesus, o Senhor não se importa com o meu problema, Jesus. O Senhor não está vendo o meu filho, Jesus? Eu sou crente. Jesus, e agora? Eu fui mandado embora do emprego, eu tenho dívidas, Jesus. Minhas dívidas. Meu carnê aqui, Jesus. O Senhor não se importa? Mestre, não te importa que pereçamos?
fraqueza, angústia. Como resolver esse problema? O que fazer? Queremos urgência. Quando a coisa aperta, nós clamamos por Jesus. Se eu estou com Jesus, tem que estar tudo bem. Se eu estou com Jesus, a minha família tem que ser uma família doriana, como diz o pastor Alexandre, família margarina, comercial de margarina, tem que estar tudo bem. Se eu sou de Jesus, eu tenho que ter um ótimo salário, numa ótima empresa. Jesus, não te importa que eu ganhe pouco, né, queridos? A gente exige, a gente clama, a gente faz exigências com Jesus. Tem que estar tudo bem. Agora detalhe, queridos, assim como aquela tempestade dos discípulos com Jesus, Deus nunca vai chegar atrasado na sua vida. Deus nunca chega atrasado na nossa vida. Se Ele não nos atendeu naquele momento, é porque Ele está trabalhando em algo maior. Ele está trabalhando em algo maior na sua vida. Se a tua petição, o teu clamor, a tua angústia, Jesus não respondeu ainda, é porque Ele está trabalhando em algo maior para você. Por que sois tímidos na fé? Jesus pergunta para os discípulos. Por que sois tímidos? Por que vocês estão aí desesperados, gritando aí? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na nossa vida. Às vezes nós queremos o socorro para agora. Jesus, eu preciso agora. Eu preciso que isso aconteça agora na minha vida. Mas às vezes o momento não é agora. Meu filho uma vez falou uma frase que eu não esqueço, e eu já falei essa frase aqui. Deus, quando olha para você, Ele não olha como nós olhamos. O que o Nilson já viveu e o que o Nilson está vivendo. Deus olha você como que numa régua. Aonde você estava antes de você nascer, Deus já te conhecia. Ele vê sua mãe, Ele vê seu pai, Ele vê você sendo formado dentro do ventre, Ele vê você bebê, Ele vê você criança, Ele vê você adolescente, Ele vê você adulto, Ele vê o seu casamento, Ele vê o seu trabalho, Ele vê a sua velhice, Ele vê o dia da sua morte. Essa é a visão de Deus para a nossa vida, queridos. Então não te angusties, não te exaltes, gritando: o Senhor não está vendo, Jesus, o que eu estou passando? Primeira pergunta: mestre, não te importas o que eu estou passando, mestre? Importa sim. Deus está trabalhando na sua vida, queridos. Segunda pergunta, Jesus falando para os discípulos: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos andavam já com Jesus. Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Versículo 39, Jesus acalma o mar, mas a tempestade maior estava no coração daqueles homens. Jesus fala para o mar: acalma-te, cala-te, vento. E vem uma grande bonança, mas o coração daqueles homens estavam aflitos, eles estavam tremendo, eles estavam com medo, eles estavam atônitos, porque eles iam morrer todos afogados naquele mar, naquela tempestade. E eu posso dizer que eu já senti isso, queridos. Eu falei: meu Deus, estou aqui com meu filho adolescente, eu não sei nadar. Meu filho sabia, mas a gente estava num rio. Só para você ter ideia, onde nós estávamos, da margem do rio, ia daqui no Parque das Águas, da margem do rio. Estávamos de colete e tudo. Mas uma tempestade daquela é muito difícil alguém sobreviver. Porque sois tímidos. Jesus acalma a tempestade,
mas os corações dos discípulos estavam com medo. A água entrando no barco, a morte à espreita, porque precisamos ter fé e não medo. Difícil não, queridos? A água entrando no barco, no meio de uma tempestade. Você olha para um lado é água, olha para o outro é água, é água, é água, e chuva que vem do céu, e vento. Por que sois tímidos? Agora é interessante, queridos. Por que nós precisamos ter fé e não medo? Preste atenção agora. Talvez você nunca tenha ouvido isso. No barco, eles estavam num barco com Jesus. Primeira promessa. Opa! Jesus fala para eles assim: passemos a outra margem. O que Jesus falou? Passemos a outra margem. Jesus não falou, vamos tentar passar para outra margem. Jesus falou, passemos para outra margem. Promessa de Jesus. Jesus tem promessa na sua vida, queridos. Jesus tem promessa na minha vida. Por isso eu não posso ter medo, mas eu tenho que ter fé. Eu não posso temer o problema, eu não posso temer a tempestade, mas eu tenho que ter fé e crer que vai acontecer. Promessa de Jesus. Segundo, presença de Jesus. Oh, meu Deus! Presença de Jesus no seu barco, queridos. A presença, o Criador do mar, o Criador da terra, o Criador de todas as coisas. Será que é possível a criação ter mais poder do que o Criador? Será que é possível a criação ser mais poderosa do que o Criador que estava ali no barco? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A presença de Jesus. A presença de Jesus na nossa vida, no nosso barco. Jesus levanta e acalma-te, ó mar, cala-te, ó vento, e a natureza parou, e ficou uma grande bonança naquele lugar, uma grande calmaria. Terceiro lugar, a paz de Jesus naquele barco. A paz não é ausência de tempestade, queridos. Você ter paz no seu coração, aprenda isso aqui, ó. A paz não é ausência de tempestade na sua vida, mas é a certeza de que Deus está no controle da sua vida. Amém? Você ter paz no seu coração não quer dizer que você não vai ter problemas, não quer dizer que você não vai ter tempestade, mas a presença de Jesus no seu coração é a certeza de que Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, a terra, o mar, o vento, os morros, está no controle de todas as coisas, queridos. O seu problema não é maior do que o Criador. O seu problema não é maior do que Jesus. A sua tempestade não é maior do que Jesus. Amém? Terceira e última pergunta: quem é este? Quem é este? O poder de Jesus, queridos. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre as doenças. Se você continuar lendo o seu texto, logo após esse texto que nós lemos, você vai ver que Jesus, atravessando, chegando do outro lado, o que ele falou mesmo? Passemos do outro lado. Jesus passou, chegaram do outro lado naquela calmaria, e os discípulos, puxa vida, o que nós vivemos agora? Jesus vai até uma aldeia, onde tinha um endemoniado num cemitério, e lá o demoniado quebrava as cadeias e atacava as pessoas, e todo mundo tinha medo.
Jesus chega e repreende aquele demônio. E aqueles demônios falam assim: não nos deixe, não nos mande embora, mas nos deixe entrar naqueles porcos. Jesus pergunta: quem é você? Quem são vocês? Nós somos legião, uma legião. Legião é meu nome. Legião, queridos. Deixa eu mostrar aqui. Legião, capítulo 5. 6.000 soldados eram uma legião dos soldados romanos. Então aquela legião de demônios eram 6.000 demônios. E eles pedem para Jesus que deixasse eles entrar nos porcos, e Jesus autoriza, e você sabe a história. Logo depois Jesus encontra uma mulher. E essa mulher também, você conhece a história, sofria 12 anos. E essa mulher fala: se eu tocar simplesmente na barra das vestes de Jesus, eu tenho certeza que serei curados. Olha o que nós estamos falando aqui de fé. Olha, se eu tocar, se eu relar minha mão nas vestes de Jesus, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Jesus é o Senhor que cura todas as doenças. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre a tempestade. Jesus tem poder sobre as doenças. Um pouquinho mais na frente, Jesus é interpelado por um homem que fala assim: a minha filha está doente, vamos lá, minha filha está à beira da morte. Daqui a pouco Jesus está indo e chega um aviso para ele, para aquele homem, fala assim: viu, não perturba mais o mestre não, que a sua filha já morreu, sua filha já está morta. Jesus fala assim: fique em paz, que é para a glória de Deus, sua filha não morreu, fique em paz. E ele chega naquele lugar, Jesus ressuscita aquela menina de 12 anos. As pessoas começam a dar risada quando Jesus chega. Chegou o pastor aí, ó, chegou o profeta aí, ó. O que ele vai fazer? A menina já morreu já, né? Os fofoqueiros de plantão, né? Os Sambalates, os Tobias, que, como diz o pastor Alexandre, né, pastor, os Tobias e Sambalates, que ficavam colocando defeito no trabalho da reconstrução do muro. O que o pastor vai fazer? Que Jesus vai fazer? A menina já morreu. Jesus entra naquele quarto e fala: Talita cumi, quer dizer, menina, levanta. Menina, levanta. E aquela menina senta na cama e pede alguma coisa para comer, queridos. Jesus, Ele tem poder sobre a morte. Esse é o nosso Jesus. O Jesus que tem poder sobre as tempestades, sobre a natureza. O Jesus que tem poder sobre as doenças. Jesus que tem poder sobre os demônios. O Jesus que tem poder sobre a morte, queridos. Esse é o nosso Jesus. Quem é este? Quem é este? Quem é esse que até o mar lhe obedece? É o Criador de todas as coisas, é o pão da vida, é a luz do mundo, é a videira verdadeira, é o leão de Judá, é a raiz de Davi. Este é aquele que foi crucificado e venceu a morte, nos trouxe vida, nos fez herdeiros da vida eterna, queridos. Esse é aquele que está sentado à direita de Deus Pai. Este é o que está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Quem é este? Quem é este Jesus que acalma a sua tempestade, queridos? Será que o seu problema é maior que Jesus? Será que o meu problema, Nilson, é maior do que Jesus? Nós somos fracos, queridos, mas a nossa promessa é grande. Assim como ser humano, eu falo para você, assim como aqueles discípulos
que estavam dentro daquele barco com o mestre. Eles tiveram medo de morrer. Não se envergonhe, querido, se você está passando por uma tribulação. Não se envergonhe se você está passando por uma situação que às vezes você já falou: "Ô Jesus, você não está vendo isso, Jesus? Eu vou na tua casa, eu sou dizimista, eu dou ofertas. Você não está vendo isso, Jesus?" Nós temos um Deus, queridos. A nossa certeza é que nós vamos até a outra margem. A sua certeza, querido, é que você está com Jesus e você vai até a outra margem. Amém? Você vai até a outra margem. Jesus está... Quem é este? É este que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está esperando esperando você. Não se preocupe com as tempestades, creia somente. Jesus falou para Jairo: "Não se preocupe, Jairo, creia somente. Creia somente. Ah, sua filha já morreu. Creia somente. Creia somente, queridos." A palavra de hoje, se você não lembrar de tudo isso que eu falei, lembre dessa frase: creia somente. Você vai chegar na outra margem com Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Fecha seus olhos, queridos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Oh Deus querido, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Como eu estava precisando desta palavra, Senhor. Oh Pai querido, nós somos fracos. Muitas vezes, ó Deus, nós trememos, ó Pai, diante dos problemas. Senhor, muitas vezes nós ficamos aterrorizados, ó Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor está conosco no nosso barco. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor é o Senhor que pode todas as coisas. O Senhor é o Senhor que pode parar a tempestade. O Senhor é o Senhor que pode trazer cura para as doenças. O Senhor é o Senhor que pode ressuscitar os mortos. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, Pai. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, Pai. Eu peço perdão, Senhor, pelos pecados da igreja, Senhor. Ó Deus, traz a libertação, traz a cura, Senhor. Ó Deus, que essa igreja seja movida por um grande mover do Teu Espírito Santo, Pai. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa fé, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, nós te adoramos. Cuida, Senhor, da Tua igreja. Cuida daqueles que estão em casa, Pai. Cuida daqueles que vão ouvir, vão assistir depois, ó Deus. Que o Teu Espírito continue fazendo esse grande mover, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós te louvamos e te adoramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer fazer o momento da oferta ou não? Eu mesmo? Glória a Deus. Queridos, um momento tão importante quanto o louvor e a palavra é o momento da oferta. Amém? Vamos despedir do pessoal que está em casa, né? Está terminando, Cido? A gravação está terminando? Vamos despedir do pessoal que está em casa. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, nosso Senhor, e a graça do Espírito Santo esteja com todos, agora e para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus.